Olá, pessoal. Estou eu de volta com mais uma dica para OAB, no nosso OAB, né? Gran OAB. E hoje eu trago para vocês a audiência de instrução e julgamento. Vamos a uma dica poderosíssima. Vamos comigo, então. Em relação à audiência de instrução e julgamento, é correto afirmar: A audiência poderá ser integralmente gravada em imagem ou em áudio, em meio digital ou analógico, inclusive diretamente por qualquer das partes, nesse caso, desde que haja autorização judicial. B. Enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, as partes e as testemunhas, não poderão os advogados e o Ministério Público intervir ou apartear sem licença do juiz. C. O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte, cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência. Regra, porém, não aplicável ao Ministério Público, em face dos interesses indisponíveis defendidos. Letra D. A audiência é una e contínua, podendo ser excepcionalmente adiada, mas em caso algum cindida, ainda que haja concordância das partes. E, quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral deverá ser substituído por alegações finais, apresentadas sucessivamente pelo autor, réu e Ministério Público no prazo de 10 dias para cada um, assegurada a vista dos autos. A gente leu aqui a questãozinha e agora a gente vai o quê? Para a legislação. Primeiro a gente lê a legislação e depois a gente resolve. Tá legal? Vamos lá! Artigo 361. As provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem preferencialmente. 1. O perito e os assistentes técnicos, que responderão aos quesitos de esclarecimentos requeridos no prazo e na forma do 477. O que diz o 477? O perito protocolará o laudo em juízo no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Então, voltando, no prazo e na forma do artigo 477, caso não respondidos anteriormente por escrito, né, pelo laudo. 2. O autor e, em seguida, o réu, que prestarão depoimentos pessoais. 3. As testemunhas, arroladas pelo autor e pelo réu, que serão inquiridas. Parágrafo único. Enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, as partes e as testemunhas, não poderão os advogados e o Ministério Público intervir ou apartear sem licença do juiz. Artigo 362. A audiência poderá ser adiada, cindida, né, gente? Que é o que está lá na nossa questão. Quando? Por convenção das partes. Se não puder comparecer por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar, por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 minutos do horário marcado. Parágrafo 1º, o impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência e, não sendo, o juiz procederá à instrução. Parágrafo 2º, o juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte, cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público. Artigo 364, finda a instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente, pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10 minutos a critério do juiz. E parágrafo 2º do 364, quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 dias, assegurada a vista dos autos. Vocês viram que aqui está toda a nossa o quê? Toda a nossa resposta. Vejam quantos artigos nós lemos. E ainda tem mais. Vamos lá? 365. A audiência é una e contínua, podendo ser excepcionalmente e justificadamente cindida, ou seja, separada,
na ausência de perito ou de testemunha, desde que haja concordância das partes. 367, o servidor lavrará sob ditado do juiz termo que conterá, em resumo, o ocorrido na audiência, bem como, por extenso, os despachos, as decisões e a sentença, se proferida no ato. Parágrafo 5º do 367, a audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e em áudio, em meio digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores, observada a legislação específica. Parágrafo 6º, a gravação a que se refere o parágrafo 5º, também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial. Gente, eu trouxe essa questão para a gente ler todos esses artigos mesmo. Porque todos esses artigos vão responder a linha A, B, C, D e E, como a gente vai ver agora, porque eu trago tudo detalhadinho para vocês. Vamos lá? Vamos ao resultado da questão? Vamos comigo. Em relação à audiência de instrução e julgamento, é correto afirmar: a audiência poderá ser integralmente gravada, em imagem ou em áudio, em meio digital ou analógico, inclusive diretamente por qualquer das partes. Nesse caso, desde que haja autorização judicial. É aqui que está o erro. Precisa não, tá? Está errada. Desde a entrada do CPC de 2015, a gravação da audiência diretamente por qualquer das partes independe de autorização judicial, nos termos do artigo 367, parágrafo 6º do CPC. Letra B. Enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, as partes e as testemunhas, não poderão os advogados e o Ministério Público intervir ou apartear sem licença do juiz. Resposta corretíssima nos termos do 361, parágrafo único do CPC, conforme lemos. Letra C. O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência. Regra, porém, não aplicável ao Ministério Público, em face dos interesses indisponíveis defendidos. O erro está aqui, aplicável sim. Pois dispensa também, né? A resposta está incorreta, pois a dispensa também poderá ser aplicada ao órgão do meu MP, que não comparecer à audiência, nos termos do 362, parágrafo 2º do CPC. D. A audiência una e contínua, podendo ser excepcionalmente adiada, mas em caso algum cindida, ainda que haja concordância das partes. O erro está aqui, claro que ela pode ser cindida. Resposta incorreta, pois, certo que, como regra geral, a audiência é única e contínua, porém, poderá ser separada, cindida, excepcionalmente, na ausência de perito ou de testemunhas, havendo concordância das partes, conforme 365 do CPC. E letra E, quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral deverá ser substituído por alegações finais, apresentadas sucessivamente pelo autor, réu e Ministério Público, no prazo de 10 dias para cada um, assegurada a vista dos autos. Resposta errada, pois a afirmativa apresenta 2 erros. Na hipótese tratada, o debate oral poderá e não deverá ser substituído por razões finais escritas. E o prazo para tanto é de 15 dias e não de 10 dias, nos termos do parágrafo 2º do artigo 364 do Código de Processo Civil. Vocês puderam observar quanta coisa a gente leu, quantos artigos nós abarcamos para responder as letrinhas A, B, C, D e E, né? Vejam como é grande. E não esqueçam de ler todo o teor aí da audiência de instrução e julgamento. FGV gosta, tá? Gente, eu fico por aqui, espero muito que vocês tenham gostado da nossa dica de hoje e até o nosso próximo encontro com mais uma dicasinha. Beijo!